desde a concepção até o nascimento, um ser humano leva cerca de 40 semanas para se formar e ficar maduro. E você sabe quais são todas as etapas de desenvolvimento do feto? E sabe como o corpo, o estado emocional e a alimentação da mãe influenciam na formação do bebê? Quem nos fala mais sobre isso é o Dr. Belarmino José da Silva, mais um quadro Saúde da Mulher, sempre a cada 15 dias, nas quartas-feiras aqui no nosso programa, que já se consagrou como quadro de sucesso, até porque desde que eu entrei aqui no Ver Mais, tem o quadro, né, doutor? Estamos juntos, né, Suzana? É isso aí, firme e forte. Agradecendo a quem está em casa, que nos dá o privilégio enfim, de compartilhar conosco aqui, verdade. que não da audiência. Exatamente. Em última instância, é isso. Hoje, então, como você colocou ali, sobre desenvolvimento, a gente acaba vendo que a grande parte das mulheres grávidas, existe um instinto natural da comparação. Desde a fecundação, já começa pelo cálculo de quando meu filho vai nascer, a o que transforma cada mês, que tipo de modificação que ocorre a cada mês com a mãe e com o bebê durante esse desenvolvimento gestacional. Então, como são dúvidas muito frequentes em rodas de mulheres, em conversas, ou na própria sala de espera, às vezes duas gestantes do mesmo período, de 5 meses de gravidez, por exemplo, uma já sente o movimento fetal e a outra não. Aí fica aquele imbróglio, né? Por que eu sinto e a outra não sente? Então, todas essas respostas a gente pode hoje tentar esclarecer né? aqui. Doutor, antes de a gente começar no desenvolvimento, um medo frequente de todas as futuras mamães, o meu corpo vai voltar ao que era antes? Volta tudo ao normal, doutor, independente da idade? Volta tudo na dependência do pré-natal. Como se você tem uma casa bem arrumada e você a mantém bem arrumada, tem uma estrutura bacana, ela nunca vai se autodesorganizar. Então, o medo de estrias ou de gordura localizada, barriga volta ao normal. Volta ao normal, Suzana, volta desde que a mulher que esteja querendo engravidar ou já tem engravidado, ela tenha os cuidados alimentares, a hidratação que requer sempre. Tendo isso, o corpo faz uma leitura. É a mesma coisa com uma pessoa que sempre mantém o peso. Se ela aumenta um pouco o peso, o corpo guarda uma memória. A tendência de perder peso é muito mais rápido. Mas se a pessoa fica muito tempo naquele peso, no caso de uma mulher, a perda é mais difícil. Porque o corpo entende que aquele peso que ela mantinha anteriormente, o sobrepeso, que é o normal, há uma tendência. Então, por isso que sempre mantendo uma mediana bacana, tipo, não ter diabetes, tireoide controlada, fazendo os exames de rotina, se preparando para engravidar, inclusive o peso ideal, ela ganha no máximo de 10 a 12 quilos e isso ela perde tranquilamente rapidamente, em 90 dias até. E a amamentação. Doutor, aí, ainda antes da gente passar para as etapas de formação ali do feto, interessante a gente colocar, já que a gente está falando de corpo da mulher, o corpo antes da gestação influencia no desenvolvimento do bebê? Influencia, começa já pelo biotipo da mulher. Se a mulher é muito entroncada e tem um abdômen mais reduzido, o feto tem menos espaço para se desenvolver. Você diz o quê? Aquelas mionzinhas, aquelas mulheres pequenininhas? Assim, geralmente vai depender do parceiro, porque como o feto é resultado dos dois, eventualmente, já que foi citado esse termo, uma minhãozinho e um parceiro que tenha um porte, um biotipo maior, o feto, a tendência é que ele faça uma mediana, ele vai fazer a estatura da mãe com a do pai. Então, pode ocorrer nesse caso do bebê vir prematuro, no caso, um bebê muito grande, vai ter chute mais forte, para uma estrutura muito delicada. E já vi muitos casos de mulheres com uma estrutura, digamos, um biotipo forte, ter filhos de 4, 5 quilos e não veio prematuro de forma alguma, mas que a obesidade, a hipertensão, fazem com que a mulher possa ter intercorrência durante a gravidez, isso é fato. Então, cuidado com o peso até antes da gestação. As mulheres de quadril mais largo são boas parideiras? São.
São boas parideiras porque é o caminho, é o trajeto que o feto vai ter que fazer ao nascer. Então, o quadril a gente leva em consideração. Na verdade, leva-se em consideração o conjunto, né? A largura da bacia, o tamanho do feto, o desenvolvimento dele, porque assim, dependendo do pai e da mãe, lá pelo ultrassom, é muito frequente perguntar quanto é que está medindo meu filho, doutor? Quanto é que está pesando? Para cada casal vai ter uma média de tamanho e peso. Isso vai modificar. Então, uma mesma gestante, dependendo do biotipo da mãe, da estrutura física dela e do parceiro, nem sempre o feto de 5 meses, por exemplo, com 5 meses, um feto geralmente tem 25 centímetros e pesa de 450 a 500 gramas. Mas, dependendo do casal, vai poder estar com 400 gramas e 21, vai estar um pouco abaixo. Não significa necessariamente que esse bebê é desnutrido ou vai estar desenvolvendo menos. Tem que ver, sempre analisar o biotipo dos pais. Entendi. Pelo ultrassom. Doutor, vamos passar então vou tentar rapidamente mostrar aqui o que ocorre então, pedindo ajuda aqui do Odair. Chefe de cozinha? É isso, entre outras coisas, né? Excelente câmera aqui. Então, ocorre a gravidez, a fecundação, aqui está o óvulo. Eu vou mostrar até, perdão, aqui só deixa eu pegar aqui, mostrar. Aqui a gente comenta sempre aqui do ácido fólico. Então, tá aqui, ó, o óvulo, né? É essa região aqui que vai se beneficiar com o uso do ácido fólico. Vai ficar mais permeável para poder ocorrer a fecundação. O ácido fólico é um comprimidinho de ferro. Que a mulher começa a tomar antes de engravidar para poder deixar bem permeável. E aqui está o esperma. 6 meses antes, 6 meses antes. E uma vez estando, Suzana, com o ácido fólico, havendo a fecundação, a probabilidade de ter um bebê, um feto normal, sem nenhum problema, é muito grande, tá? Eu vou mudar aqui agora para... Então, voltando aqui, a gente vai ver já um feto com 2 meses, no caso. Esse feto, nesse período, então, já faltaram 2 ciclos menstruais, a mama fica muito sensível, essa região aqui, a circulação aumenta, o útero começa a pressionar a bexiga, então a mãe começa a ir mais vezes no banheiro. A mulher encheu a bexiga, ela já tem a necessidade de urinar. E começa eventualmente a ter alterações digestivas, como enjoo, náuseas, devido à ação hormonal. E o embrião, que ele só vai ser feto depois de 12 semanas, ele começa a desenvolver o sistema neurológico. Por isso que os embriões, eles têm essa parte mais desenvolvida. A primeira parte que é desenvolvida é o sistema neurológico. Daí a importância do ácido fólico, tá? E já na 8ª semana? Não, com 2 meses já tá, essa parte já está formada. Ainda não é nem feto, né? Não é feto, é embrião ainda. Mas aqui está começando a ter os brotos... já tem o protótipo da estrutura, só vai faltar desenvolver. Aqui já com 4 meses, a gente vai poder ver que os seios, eles alcançam o tamanho máximo, há um ganho bem... A mulher tem uma mama que depois muitas delas tentam manter com próteses, porque sente-se à vontade com o tamanho da mama. A mama muda de coloração, o mamilo fica bem escurecido, começa a aparecer uma linha negra nessa região aqui, que depois ela volta ao normal. O bebê, ele começa a manter a pele, as cartilagens e a parte do sistema nervoso, já está trabalhando em conjunto, e o bebê já está todo formado. Já é possível, nessa fase, se saber o sexo do bebê também, já está totalmente formado. Só uma pergunta, por que fica essa linha negra no abdômen, esse risco? Porque assim, Suzana, a vulva, ela muda a coloração, a melanina, a mulher produz mais melanina na gravidez. Então, a areola fica mais escura, tá? Essa região pela aqui, melanina? Pela melanina. Então fica bronzeada mais fácil. Fica bronzeada mais fácil. Tanto é que se gestante não utilizar protetor solar durante o pré-natal, as manchas, principalmente aqui na face, aparece uma mancha de borboleta. Por isso que acontecem as manchas de pele. Por isso que acontece mancha em borboleta. Geralmente é melanina na gravidez. A mulher acha que está imune, ela pega sol e acaba... ficando com essa mancha, depois só um dermatologista para retirar. Então, continuando aqui, no 5º mês é que o bebê vai começar, tanto naquela que é mãe de primeira viagem, quanto a que já tem mais filhos. O feto já começa a se movimentar. A mãe já começa a sentir, eventualmente, o joelhinho, o cotovelo do bebê.
o bebê já dá os sinais de movimentos. Muitas vezes, esses movimentos podem ser vistos pelo abdômen. O casal em casa, observando bem, já consegue ver uma leve movimentação do abdômen, que é decorrente do... Aqui ele já é feto, tá? Depois de 3 meses já é feto. E as mãos do bebê já estão firmes. Aqui com o 6º mês, o peso já faz com que a mãe já tenha um pouquinho de problema de coluna. A coluna começa a ficar mais pesada, porque o bebê, ele dobra de peso. Em torno do 6º mês, o bebê ele já tem 700 gramas e 36 centímetros, tá? Então... Como assim, 700 gramas e 36 centímetros? O bebê, Suzana, a gente consegue medir o tamanho dele. Se nascer nesse período, ele é prematuro, tem 24 semanas só. Mas é um padrão isso? É em torno disso que a gente calcula, né? É uma média, isso é uma média. O bebê tem em torno, pode ser 650 gramas, como vai poder ser 50 gramas a mais. 650 ou 750, a média é 700 gramas nesse período. E o tamanho da cabecinha até a planta do pé é 36 centímetros. Aqui nós estamos agora no 7º mês já. Então, é onde existe o dito popular que o bebê de 7 meses se desenvolve melhor que o de 8. Não é verdade. O de 8 se desenvolve melhor que o de 7, porque o pulmão já está melhor formado. E nessa fase aqui, o bebê já tem gordura, ele já está melhor preparado para um eventual trabalho de parto prematuro. Se acontecer uma ruptura de bolsa, ele consegue se defender. E aqui a gente vai chegar no período que já está próximo do nascimento, o 8º mês, e aqui que é o ideal, que é o bebê deve nascer entre 36, você estava colocando 40 semanas, né, Suzana? Então aqui, ó. Aqui é quando o bebê está completamente formado, já tem todas as estruturas, cartilagens, ossos, tecidos, está tudo funcionando e pode ser 37, 38, 39, é um período que o bebê vai estar maduro e já está apto a poder coabitar, vir para o lado de cá com a mãe, com os pais, com os familiares, que o bebê já tem condições de se defender. E quando não é permitido o parto normal? Em que aspecto? Que tem contraindicação? Quando não se pode fazer, exatamente. O parto normal, eventualmente, qualquer situação que coloque a mãe em risco de vida, ou de morte, perdão, a gente tem que intervir. Por exemplo, uma glicose muito elevada, a hipertensão, uma convulsão, uma mãe que tem uma bacia estreita, não ocorre uma dilatação de acordo com o esperado. Muitas vezes o bebê, ele encaixa, mas não há a dilatação, porque para se ter um parto normal tem que ter um sincronismo, tudo tem que ocorrer ao mesmo tempo. A mãe tem que ter as dores, o bebê tem que encaixar, tem que ocorrer a dilatação. Esse período ocorre normalmente num período de 6 horas. Se a gente vê que isso vai ficando muito prolongado, aí é melhor, para não haver um sofrimento fetal, fazer uma cesariana. Dessa forma que daí também a mãe consegue analisar, né, qual é o melhor para ela. E assim, outro mito, só rapidamente, antes de a gente chamar o intervalo, doutor, as mães têm muito medo do parto normal, mas não se sente mais aquela dor que sentia-se antigamente. Não. Atualmente existe o parto humanizado, que fica o anestesista, pode ficar o anestesista do lado da mãe, e à medida que ela vai tendo dores, se retira pelo menos 50% a 60% das dores. Não se retiram todas as dores, porque a dor da mãe é um fator coadjuvante importante. Se tirar a dor total, a mãe não vai ajudar e o bebê vai levar mais tempo para nascer. Mas o grande medo é de dor, de todos nós, para qualquer situação. Então, o parto humanizado, dentre outros aspectos, existe uma analgesia de parto. Isso é feito em ambiente hospitalar. E daí não sente a dor. Não né? sente a gente a dor. Mostrou somente por algumas imagens que o doutor Belarmino tinha aqui como é que é o desenvolvimento. Agora a gente tem imagens reais também para mostrar para você. Vamos soltar aí a primeira? Doutor, você vai comentando. Esse aí está em que fase? Aí Suzana está com 8 semanas, não, perdão, está na fase embrionária, com 6 semanas. É a fase que está formando, já tem ali a órbita ocular. Aquilo que nós mostramos anteriormente, o cérebro, que é a primeira parte, a região do sistema nervoso central, está totalmente formada. E já tem um indício ali, o começo da formação das pernas e dos braços também. Tá. Então, esse feto é um embrião. Perdão, isso é o que eu falei, é contraditório. Não é nem feto, é embrião. É um embrião, tem menos de 12 semanas, deve estar com 6 para 8 semanas, não mais do que isso. Ok, vamos para a próxima imagem. Aí, doutor. Excelente. Esse aí, esse é o bebê que já está formado, que ele fez a virada de embrião para feto. Esse é o primeiro estágio do feto, é o começo do 4º mês. O bebê ainda tem o crânio bem maior do que o restante do abdômen. Se você observar, Suzana, dá 1/3 da cabeça, do crânio,
para 2/3 dos demais, Aham. porque o sistema nervoso é o que primeiro se reproduz. E o abdômen é bem dilatado, que é característico dessa fase. Aí já dá para ver que sexo? Não, né? Ainda não. Já dá para ver, com 4 meses já dá para ver. Susan, a medida no ultrassom a gente sempre faz de padrão, do polo cefálico até a nádega. A gente não mede até a perninha do bebê, porque o bebê está sempre colhendo a perninha. Então, é do bumbum até a pontinha da cabeça. Legal. Mais uma foto, a gente tem também para ilustrar. Essa tá belíssima. Aí o bebê está de 6 para 7 meses. Ele está começando a ganhar cartilagem, musculatura, ele está começando a encorpar, porque até então ele estava fazendo a estrutura. É como quem está fazendo uma casa, tem as vigas, aí ele já está começando a ter recheio, já está começando a ter tecido adiposo, musculatura e toda a cartilagem já está formada. É incrível, né? O que é a vida? Maravilha. É uma mágica, né? É uma mágica. Doutora, a gente Eu já acho que tem... teria essa daí, o bebê já com 8 meses, Suzana, ele já está preparado praticamente para chegar. Um mês a mais ele... Por que não é de 9 meses essa imagem? Tá com o dedinho na boca? Tá. Por que sempre fica assim, normalmente? É uma forma, pode ser o da mão, como pode ser do pé também. O bebê ele tem uma articulação, eles são bem versáteis. Contorcionista. Ali a gente consegue ver que é um bebê de 8 meses pelo seguinte, pelo espaço que tem dentro da cavidade uterina, porque com 9 meses... Tanto é que algumas vezes, quando a mãe vai tentar fazer ultrassom tridimensional, não se consegue mais, porque você tem que ter uma região livre. O bebê, quando ele ocupa todo o útero, você não consegue uma imagem tão bela quanto essa. Aí o bebê está de 8 meses. Legal. Já está formadinho. Doutor, temos ligação, tá? Alô, quem fala? Alô, é a Fátima? Oi, Fátima, você fala de onde? Blumenau, aqui em Ponte do Salto. Beleza, sua dúvida, Fátima? Eu queria perguntar para o doutor se o tamanho da barriga da mãe interfere no tamanho do bebê. Excelente pergunta. Obrigado, Fátima. É verdade. Boa tarde. Não interfere. Então, assim, aí entra na questão do peso. Que a família cobra que tem que comer por 2, tem que ficar um abdômen bem grande. A mulher ganha 20 quilos de livre-arbítrio. Tudo mito, porque tem mães que ganham de 8 a 10 quilos e o filho vem com 4,5 quilos. Porque a própria gordura disputa espaço com o feto. É complicado explicar porque existe já o mito do desejo, da vontade de comer, da compulsão. Então, quem já tem o sobrepeso, a gravidez, ou a mulher molda o corpo dela e utiliza a reserva que ela tem para gerar o filho e só se alimenta para manter com frutas, verduras, legumes e cereais o necessário, ou ela vai realmente ganhar muito mais peso, que vai fazer com que o bebê venha prematuro, venha antes da hora, porque a própria gordura ela vai fazer com que o bebê não consiga ganhar o peso necessário. Vai ser uma guerra para obter espaço. Quando a mãe é bem elegante, o bebê consegue espaço. O intestino, tudo, ela tem menos efeitos colaterais, a mãe tem uma gravidez com muito mais qualidade. Tem barrigas que ficam muito mais pontudas, outras mais redondas, aí depende muito do... O mito popular diz, né, a redonda é menina e a pontuda é menino, mas não quer dizer nada não, viu? Não tem nenhuma comprovação científica disso, assim, né? A pergunta da Fátima foi altamente pertinente, então é importante que as mamães entendam que uma dieta, hidratação, não é passando fome, não é deixando de comer o que gosta, nada disso, mas respeitar o horário, quantidade e seletividade. Então, assim, dá para ser feliz, dá para engravidar, dou minha palavra que volta ao normal. A gente conhece centenas de mulheres que são privilegiadas fisicamente e mantêm essa qualidade até hoje. Então, para que isso não seja um fator limitante de uma gravidez. Ótimo. Mais uma pergunta. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é Joyce. Quem? Joyce. Oi, Joyce. Você fala de onde? Blumenau. Blumenau, qual bairro? Salto do Norte. Salto do Norte. Sua dúvida qual é, Joyce? Então, eu queria saber assim, se o pai e a mãe têm o mesmo tipo sanguíneo, se interfere alguma coisa na formação do neném? Ótima pergunta. A gente uma vez já falou sobre isso aqui no programa, muito tempo atrás, mas é muito pertinente a gente sempre esclarecer isso, doutor. Sim. Não há problema nenhum, porque não vai haver incompatibilidade. O sangue dos pais são iguais, estão falando a mesma língua. A única situação que poderá requerer uma atenção especial é quando a mãe tem o sangue, somente essa situação, mas ela é plenamente irreversível. A mãe é negativa, o sangue negativo, e o pai sangue positivo. É a minha situação. Aí, Suzana, quando nasce o filho, se o bebê o sangue da mãe for negativo, ele e a mãe têm uma compatibilidade, não precisa de vacina. E se for positivo, a mãe recebe uma vacina
Porque no segundo filho, se ela tiver e for com o sangue positivo, ela vai ter anticorpos contra esse segundo filho. A vacina acontece depois do nascimento do bebê, se ele for positivo. Tem que ver o tipo de sangue do bebê. Se o sangue do bebê for o mesmo da mãe, não importa, se for negativo ou positivo, não precisa da vacina. Mas se o sangue da mãe for negativo e o pai positivo e for diferente, aí sim. Mas o A, o B ou o O não importa. O que importa é o positivo e negativo. Positivo com positivo não tem problema. Positivo, a mãe sendo positivo e o feto, uma mãe positiva pode gerar um feto negativo. A única situação que vai ter precisar de vacina é se a mãe for negativa e o feto for positivo, o sangue. Porque daí o pai é positivo. É positivo. Agora, se acontecer a seguinte situação, doutor, se acaso a mãe abortar, por exemplo, tiver o aborto espontâneo, e aí teve essa situação da mãe ser negativa e o pai positivo, ela não sabe qual foi o tipo sanguíneo. Você lembra que já que o quadro, graças a Deus, tem uma vida longa, nós comentamos um dia aqui a respeito disso em off, antes do programa entrar no ar, né? Da isoimunização. Não estou bem lembrado quem comentou. Mas foi o Caio, na época. Talvez. Então, assim, ó, sempre que a mãe for negativa, está indicado que a mulher for negativa e gestante, não importa se ela está de 1 mês e 2, perdendo o bebê, deve receber a vacina, porque se aquele feto fosse positivo, a gente nunca vai saber, ela vai gerar anticorpos. Aí são aqueles casos de abortamento de repetição. Essa pergunta eu acho assim fundamental e importantíssima. Mulheres negativas, sempre que abortam, precisam receber uma vacina que só existe nos hospitais, que os profissionais que acompanham essas mamães vão fazer e elas não vão ter problemas em outras gravidezes. É uma causa frequente de abortamento de repetição, Susan, e que muitas vezes a causa está em não ter feito lá atrás, na primeira gravidez. A mãe é negativa, ela tem um abortamento espontâneo, não é feita a vacina e ela começa a perder seguidamente. Então, quer dizer, teve o abortamento não sabendo se foi positivo ou negativo, é bom fazer. Isso é uma questão até médica, uma obrigação nossa, mas vamos que a mãe nem soubesse que estava grávida e perde. Ela deve procurar o médico dela e comunicá-lo. Dentro de um prazo de 72 horas, deixar bem claro. Tá, perfeito. Ô, doutor, outra pergunta, já que a gente está falando sobre abortamento, é com relação à curetagem. É preciso sempre fazer curetagem quando a mãe aborta? Porque até uma vez a gente citou aqui, depois dos 30 anos, a probabilidade de aborto é maior, né? É maior. Então, assim, ó, só vai ser feita a curetagem depois do 3º mês, porque o próprio corpo ele se encarrega do abortamento espontâneo. Então, abaixo de 3 meses ou 12 semanas, que são a mesma coisa, a placenta não está formada. O que não pode numa gravidez é ficar resto de placenta dentro do útero, senão realmente vai dar infecção na mãe. Mas como a placenta até 3 meses ela não existe, a mãe tem que ter um pouquinho de paciência. Se vê lá no ultrassom que não tem mais batimento cardíaco, aguarda 15 dias, não ocorrendo o abortamento espontâneo, aí é feito a curetagem. Antes disso, não precisa. Por que não se faz? Porque ela terá chance de ter uma outra gravidez muito mais rapidamente, ela vai se recuperar muito mais rápido. E se curetar e ela quiser engravidar logo depois, ela tem que aguardar 6 meses para fortalecer aquele útero. Por isso que a gente pede esse período de 15 dias para deixar o corpo se manifestar espontaneamente, para ela não ter que passar por esse ato cirúrgico, que é uma raspagem dentro do útero, e ela vai ter que aguardar mais. Enquanto que, sendo espontâneo, 3 meses depois ela já pode ter outro filho. Engravidar, perfeito. A gente pede desculpas aqui, a produção também passando para a Fabiane, que a gente não conseguiu passar adiante a ligação dela que estava aguardando na linha, é isso porque o nosso tempo... Deixa o recadinho, Fabiane, que a Roberta me passa, depois eu retorno para você. Tá? Perfeito. Gente, os contatos, doutor Bellarmino, o telefone é o 33260102, tem também o blog. Lá você consegue acessar todas as entrevistas que a gente já fez aqui junto com o Dr. Bellarmino, inclusive a de hoje. É www.clinicadrbelarmino.blogspot.com. Tem na tela para você. Doutor, obrigada, Suzana, como sempre. Rapidinho. Obrigado a você, Roberta, Emerson, Jair, Demian, Gonçalo, toda a família Rick, tá? Oda. Opa, isso daí, camarada. Seguinte, obrigado à comunidade Gaspar, todo mundo, eu só tenho que dizer assim, muito obrigado. Pessoal.